Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 9 de janeiro. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: data memorável para o município de Bento Gonçalves em relação à despoluição do Lago da Fazolo. Posição ideológica de Alexandre de Moraes interfere em seu discurso. Ele declara que as redes sociais são responsáveis pela situação deplorável do país. Polícia Federal prende homem em Bento Gonçalves na Operação Lesa Pátria. Cigarros eletrônicos. Você é a favor ou contra? A Anvisa está fazendo uma enquete sobre esse assunto. E também não podemos esquecer dos destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. A apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o nosso jornal falando de política, como sempre, né? Ontem eu estive ligado nas TVs que estavam falando sobre o dia 8 de janeiro do ano passado, né? Foi deplorável aquelas cenas. Bom, vamos começar falando do direito da liberdade de expressão sem anonimato. Essa é uma questão importantíssima que vamos abordar hoje. É um direito garantido na Constituição, independentemente de censura ou licença. Está escrito no artigo 5 do parágrafo 4 da Constituição brasileira. Então, agora que você já sabe que eu posso me manifestar livremente, vamos analisar o discurso de ontem de Alexandre de Moraes. Eu pude acompanhar esse discurso pela TV. O magistrado mencionou frases que estão um pouco fora de contexto de suas atitudes. Analisando o discurso dele, por uma visão jurídica, pouco ou nada que ele falou está sendo aplicado. Sabe aquele ditado? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? É isso mesmo. E olha que eu estou vendo esse discurso de um lado neutro. Eu não sou filiado a nenhum partido, a nenhum órgão governamental ou não. Tá? Ele falou de direito à defesa plena, mas mandou prender 1.300 pessoas sem provas, sem armas, sem ter um crime individual. É claro que tinha bandidos ali no meio, mas não era todo mundo. Ele mesmo julgou todos os culpados na última instância do Brasil, mesmo eles não tendo o privilégio de foro privilegiado, né? Quem pode ser julgado aí pelo Supremo é só quem tem foro privilegiado, ou casos específicos. O caso deveria ter sido julgado por um tribunal federal, né? Tribunal Federal Comum. Foi no Distrito Federal, então um Tribunal Federal Comum. Foi julgado na mais alta corte do país. Esses condenados não têm decoro parlamentar. E no decorrer do processo, o magistrado não liberou os autos para a defesa dos acusados analisar. Ele disse: você está preso e não vou te mostrar o porquê. Ele mesmo, sem ter provas, decidiu que crianças doentes e velhos eram culpados daquela selvageria de vândalos. É claro que tinha vândalos, mas tinha câmeras para filmá-los. E mostrando o seu poder absoluto, ele prendeu pessoas sem direito à defesa. Está explícito que a decisão partiu de questões políticas. Alexandre foi indicado em março de 2017. Você lembra? Acho que não, né? Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer. E só depois que Bolsonaro ganhou as eleições que ele começou a aparecer, né? Antes disso, ninguém sabia quem era Alexandre de Moraes. Sabia que ele era advogado do PCC?
E por ter lados políticos diferentes do ex-presidente, por ter visões diferentes, ele sempre faz oposição ao ex-presidente Bolsonaro. Não estou defendendo ninguém aqui, só estou botando as questões em cima da mesa. Bom, voltando ao discurso de Alexandre de ontem, de 8 de janeiro, ele mencionou muito que para que se tenha uma democracia, todos têm que ter voz ativa em uma democracia. Uma situação e a oposição. Situação é quem está no poder e oposição é quem faz oposição à situação. Bom, se deve ter sempre uma oposição. Não importa quem está no poder. Tem que sempre ter uma oposição. Tem que ter quem cobre da situação. Pois se porventura o gestor faça alguma coisa errada, tem que ter alguém que cobre. Pois se só tiver situação, se todo mundo estiver do lado do prefeito ou do presidente, ninguém vai cobrar nada. Ele pode fazer coisa errada que ninguém vai cobrar nada. E por esse motivo sabemos que nem opinar em alguns casos dá. Pois se você é contra o governo, será perseguido. Sabia, né? Como aconteceu dezenas de vezes em 2023. Como se fosse comum um comunista ministro do Supremo. Como se caçar o mandato de um dos deputados mais votados da história do Paraná fosse normal. E você quer que eu cante a pedra? Eu falei no início desse mandato, você lembra? No início desse mandato eu falei sobre essa presidência, que ele ia indicar o seu amigo particular como ministro do STF, o seu advogado. E o que aconteceu? O que eu falei. E por isso que não usamos nomes nessa pauta. Poucos, né? Um só, 2. E ainda, segundo o magistrado do STF, as redes sociais são um perigo para a democracia. E são responsáveis por tudo o que acontece de ruim no país. Então fica aí a dica, pessoal. No final desse ano tem eleições. Vamos falando, até lá nós vamos falando, né? Preste atenção em que seu candidato está fazendo agora. Preste atenção se ele está sendo bom para a população ou não. Se ele está fazendo o pezinho de meia dele. Ou se ele não se importa com a sua opinião. Tá? Pense no que eu estou falando para depois não votar errado e se arrepender do que você fez. Meio complexo o bloco político de hoje, né? Mas eu quero que você entenda que é muito importante que você interaja com a política. Que você entenda o que essa galera tá fazendo lá em cima com essa grana. Viu que eles gastaram alguns milhões num museu, lá dentro do Palácio do Planalto, no Museu da Quebradeira? Eu não sei como é que é o nome do museu, não interagi ainda com isso. Mas eles pegaram algumas peças que foram quebradas dos vândalos. Esses vândalos sim têm que ir para a cadeia, sem direito à fiança. Mas não é isso que acontece, né? E eles pegaram uma grana grande aí e gastaram. E é do seu dinheiro. Você achou que é do arroz que você foi comprar no mercado hoje? Ele tinha 10 centavos a mais porque o governo pegou esses 10 centavos e colocou lá. Eu vou mostrando para vocês aqui. Falta vocês botarem na cabeça se é válido o que eu falo ou não, tá? Certo, pessoal? Esse então foi o bloco político aqui do Jornal Últimas Notícias. Agora vamos passar para o bloco esportivo. Jogadores voltando e recomeçando os trabalhos, né? Pontapé inicial do Colorado, aí serão 4 reforços, já chegaram, né? 28 jogadores se apresentaram ontem. E o técnico Eduardo Cudê não se fez presente, ele já tinha oficializado a sua chegada aí para a diretoria no sábado.
neste sábado. Então ele tá ainda curtindo algumas férias, sei lá o que ele tá fazendo, né? Mas deixou a galera aí para um preparatório para quando ele chegar. E não é só Cudê, todos os técnicos são meio desse jeito, né? Renato Portaluppi também de vez em quando faz umas bem interessantes, né? Bom, ontem também teve a solenidade da posse de Alessandro Barcelos e sua diretoria, né? Ele ganhou as eleições agora no final do ano. Teve a posse, então. Tá. E da parte gremista aí um pouco devagar, né? Os gremistas estão ansiosos, né? Pois ainda não foi apresentado um atacante. Não à altura do que tinha na temporada passada, não à altura de Soares. Mas um atacante precisa de alguém. Não dá para me botar lá e fazer que eu jogue. Tem que contratar alguém bom. E não pode fazer que nem o Internacional ano passado, o Ener Valencia, lá na metade do ano. E até ele se ambientar foi o final do ano. Ele vai entrar com toda a força esse ano aqui, né? Essa temporada. Bom, hoje foi a apresentação oficial dos 27 atletas que irão compor a equipe 2024. Eles já estão concentrados em um hotel, né? E Renato, sim, Renato chegou ontem a Porto Alegre e já está se ambientando novamente, né? Voltou do Rio. Bom, as atividades físicas já estão acontecendo com o Grêmio, né? E ele ainda está à procura de alguns reforços. Parece que está chegando um goleiro aí, que o pessoal estava pedindo um goleiro, que o Grando não estava dando conta, então parece que está chegando aí. Por quê, pessoal? Libertadores começa em abril, então já tem que começar a mexer. Falando em mexidas, houve mudanças aí no Departamento de Saúde. Foram dispensados 3 profissionais do Departamento de Saúde. Não pode fazer como o Inter, né? O ano passado deu um problema aí. Tinha uns preparadores aí na parte da saúde bem legal, aí mandaram embora e depois ficaram à mercê de outras pessoas, né? Então tá, né? Tem que se ligar. A dupla Grenal tem que se ligar, já tem que estar pronto. Olha, hoje é dia 9, daqui 11 dias começa o Campeonato Gaúcho. Já devia estar tudo pronto. Será que eles esperam chegar o último dia para eles deixar tudo em dia? Sabe que o Inter também precisa de um companheiro pro Ener Valencia lá na frente, né? Será que veio? Será que é esse o homem? E o Cudê só volta sábado para ver se é esse o homem. Bom, no meio de campo do Grêmio tem o Duqueiroz, de 24 anos, que está no Zenit lá da Rússia, que recebeu umas sondagens ontem à noite, né? Vamos ver se vem, né? E na Copinha, nós devemos estar também de olho na Copinha. A dupla Grenal já está classificada para a segunda fase. Hoje o Inter joga contra o 15 de Jaú e o Grêmio encara o Inter. Grenal? Não, o Inter de São Paulo. Sim, Grenal, Grêmio e Inter de São Paulo. Bom, como eu falei antes, faltam 11 dias para o início do Gauchão. O Grêmio inicia contra o Caxias, né? Caxias e Grêmio no Estádio Centenário às 16h30. Isso no dia 20 de janeiro. E no dia 21, o Internacional enfrentará o Avenida no Beira-Rio às 16 horas. Essas são as informações aí da dupla Grenal. As informações da dupla Grenal têm um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma curtida aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
É isso aí, pessoal. Se você precisa mesmo dar um presente, vá até a Natal Fitness. Ao lado do Shopping La América. Lá você vai encontrar presentes muito legais para dar em relação à saúde, a pessoa que você acha legal, que você gosta, que acha que você merece um presente, né? Então vá até a Natal Fitness, eu tenho certeza que você vai achar um presente muito legal para aquela pessoa especial na sua vida. Bom, em relação à Operação Lesa Pátria, um empresário do ramo mercadista de 51 anos, morador aqui de Bento Gonçalves, foi preso. E de acordo com as investigações, por envolvimento nas depredações ocorridas lá no dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília. De acordo com as informações, o indivíduo foi detido por porte ilegal de arma de fogo. Além dele, a Polícia Federal cumprirá mais 47 ordens judiciais, entre mandatos. A operação é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, como a gente falou antes, né? Segundo as investigações, os prejuízos ao patrimônio público beiraram aí 40 milhões. E tenho certeza aí que se a polícia tem certeza de quem é a galera que fez aquela depredação, tem que cobrar mesmo, né? Mas tem que ter certeza, hein? De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente. Ela não para e não aciona, né? Ela tem atualizações periódicas acerca de números de mandatos judiciais expedidos e pessoas capturadas. É isso que eu espero, então, que seja investigado e quando tiver as provas realmente que prendam essa galera. Mas só se tiver provas, hein? Eu sou muito contra aí essa coisa que Alexandre de Moraes fez aí de botar todo mundo no mesmo saco e prender todo mundo. Eu não sou a favor disso, nem pensar, mas sou a favor de prender quem quebrou. Quem quebrou tem que pagar. Bom, trocando de assunto, vamos para um assunto muito importante. Hoje é um dia histórico para Bento Gonçalves, pois hoje iniciou a despoluição da Lagoa da Fazolo. Lembra que a gente está falando isso desde sempre? Estão sendo investidos aí 1,6 milhões de reais nessa ação. As obras tiveram início hoje pela manhã. Já choveu agora, mas no início da tarde, mas pela manhã acho que eles conseguiram fazer alguma coisa. E nessa primeira etapa previstas as intervenções na rede coletora de esgoto, visando interligar as 104 residências do entorno do lago. E nas melhorias também deve ocorrer a construção de uma rede de esgoto bruto, linha de recalque e estação de tratamento no lago, isso no lago. As obras estavam previstas para iniciar em outubro passado e acabou se atrasando em relação ao clima, né? Segundo justificativas da Prefeitura e da Corsan. Entendeu? A construção prevê ainda um aterro, rede coletora e emissora, estação de tratamento de esgoto e parte elétrica. Para a obra será necessária a construção de uma estrada de 4 metros de largura por 300 metros de comprimento ao redor do lago, para eles poderem trabalhar. A etapa já consta com licenciamento ambiental. O lago aí tem uma área aí de 4,6 hectares. De acordo com a prefeitura, a previsão é de que os trabalhos terminem em maio desse ano. Que Deus escute, né, a prefeitura, né? E que em maio, apesar que agora não é a prefeitura que está pagando esse montante, né? Então, eu acho que agora vai. Sabe que quando é a prefeitura, obras públicas, né, sempre tem os aditivos. Sempre tem os aditivos. Mas tudo bem. Vamos orar que em maio termine toda essa matéria aí. Vamos a um pequeno comercial da Harmony, aí nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias são Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para o seu evento, seja ele de sua empresa, de sua escola, o que você precisar em matéria de sonorização para a sua banda, qualquer porte de banda, Harmony Sonorizações é o seu endereço certo. Natal Fitness, já fala fitness, quer ficar em forma? Vá até a Natal Fitness e adquira alguns acessórios esportivos e comece um esporte. Com certeza você vai ficar em forma. Com certeza. Que se você come bastante, diz, eu não vou ficar em forma nunca, e você não fizer uma atividade física, você nunca vai ficar. Se você fizer uma atividade física e comer bastante, você vai transformar essa comida em energia, tá? Presta atenção no que eu te disse. Bom, vamos falar aí em relação ao primeiro crime violento contra a vida na capital do vinho esse ano. Ontem até nós divulgamos, mas não falamos do nome da vítima, né? Esse crime aconteceu ontem pela manhã e a vítima foi identificada como Rodolfo Knob, de 32 anos. Não divulgamos o nome porque ainda estava muito recente, tá? Hoje sim, todo mundo já sabe, então a gente divulga o nome. A Brigada Militar compareceu no local por volta das 8h30 da manhã e identificou a vítima, que já estava sem sinais vitais. Então uma equipe do SAMU foi acionada, já tinha sido acionada antes, mas chegou, né? E atestou o acontecido. E de acordo com o delegado responsável pelo caso, Erickson de Freitas, a vítima era natural de Farroupilha e tinha vários antecedentes criminais. Que coisa, né? Vamos passar aí para a imagem de fundo do jornal de hoje. Olha que interessante, ó. Essa é a moda do momento. Cada indivíduo deve respeitar o espaço do outro ser humano, sempre dentro das leis ordinárias municipais, estaduais ou federais, pois o respeito é, acima de tudo, a forma de mostrarmos que somos civilizados. Sempre lembrando que a liberdade de um sujeito termina onde começa a do outro. E já falando sobre isso, segue uma consulta na internet sobre a sua opinião sobre esse produto. Esse produto é proibido em território nacional, você sabia? Mas muita gente mesmo assim usufrui do artefato. E a pesquisa que nós estamos falando vai até o dia 9 de fevereiro. A consulta pública, sobre o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. O período de escuta da sociedade pode ser feito através de um link que você encontra na descrição desse vídeo no YouTube. Aponte o seu telefone para esse QR Code, aonde qualquer cidadão poderá dar a sua contribuição sobre o assunto. A pesquisa está sob responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Após a finalização do prazo, a agência vai elaborar um relatório sobre o assunto e divulgar o texto. A pesquisa foi iniciada dia 12 de dezembro do ano passado. A consulta pública quer propor a revisão da proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar, imposta aí no país desde 2009. Que inclui todos os tipos de cigarros eletrônicos. A proposta prevê também a proibição e punição de divulgação em qualquer meio, seja ele eletrônico ou não. Porque você sabe, hoje na TV é proibido fazer
comercial de cerveja e beber, comercial de uísque e beber, comercial de cigarro e fumar. Também será proibido qualquer outra forma de comunicação ao público consumidor ou não dos produtos. Eles são conhecidos por cigarros eletrônicos ou pods. Pods? Eu não sabia dessa. Alguns modelos possuem bateria recarregável ou refis. A proibição inclui diversos aspectos, como eu falei antes, como a comercialização, importação e propaganda. Qual é a sua opinião? Entre no YouTube, na descrição desse vídeo, e lá disponibilizaremos um link para que você opine sobre os cigarros eletrônicos. Só não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, ou deixe o seu like se você gostou dessa edição. Esse foi o Jornal Últimas Notícias do dia 9 de janeiro. Tá, pessoal? Um grande abraço. Se encontramos amanhã na quarta-feira. Valeu, tchau!